para a senhora diferenciar o trabalho do psiquiatra, do psicólogo, assim, de forma bem resumida e clara, para que todos possam entender? E se em algum momento vocês atuam em conjunto, há alguma situação em que o paciente ele precisa dessa consulta, talvez, não sei se esse termo é o correto, unificada entre o psicólogo e o psiquiatra? O psiquiatra, igual eu estava falando naquela hora, ele é o médico que vai avaliar a pessoa, o conjunto de coisas que ela está sentindo ali, né? E para diferenciar se existe um transtorno, se não existe um transtorno, se existe um transtorno, ele vai medicar, né? Ou vai fazer algum outro tipo de tratamento. Então, ele é o médico que vai direcionar o tratamento daquela patologia psiquiátrica ali. O psicólogo, ele faz terapia, né? O psicólogo atende a pessoa ali semanal, a cada 15 dias, ou 2 vezes na semana, dependendo do caso, e ele acompanha a pessoa em terapia. Não é quem vai medicar e não é quem vai tratar aquele transtorno, né? Ele vai dar um suporte em outras questões psicológicas, né? Sim, se a gente atua em conjunto, sim, muitas vezes a gente está atendendo o mesmo paciente, né? O médico psiquiatra e o psicólogo. Algumas pessoas se beneficiam confundir também. muito. Algumas pessoas se beneficiam dos dois, né? Então a gente trabalha em conjunto, até às vezes a gente troca alguma ideia, né? Dependendo do profissional que a gente tem acesso. Então, assim, o trabalho em conjunto existe, sim. É essa a diferença. Então, assim, numa dúvida diagnóstica, numa dúvida de condução do que a pessoa está sentindo, procura o médico para um diagnóstico, né? E para direcionar o tratamento. E um não exclui o outro, né, doutor? Um não exclui o outro. Pode ser que a pessoa procure um psicólogo e ela identifique a necessidade do psiquiatra e vice-versa. Essa questão seria o ideal, né? Só que muitas vezes isso não acontece, porque dependendo, eu tenho psicólogos, né, conhecidos que são excelentes, que encaminham, sim, bem encaminhado quando precisa, mas alguns não encaminham. Sim. E a questão é que essa patologia fica atrasada para tratar, né? Por parte de alguns, existe uma certa rivalidade? Existe, gente. Isso desde que o mundo é mundo, né? Nossa. Então, assim, vamos ser sinceros, porque eu ficava imaginando isso, mas isso não é coisa de teoflotone, isso tem no Rio de Janeiro, tem no Brasil inteiro. É né? coisa de ser humano, né? Essa rivalidade existe. Agora, você imagina se existisse rivalidade entre o fisioterapeuta e o ortopedista. Será que existe? Eu não sei, né? Mas provavelmente existe. Eu acho que um não vive sem o outro, mas deve existir também. Sim, né? existe. Existe rivalidade entre médico e ortopedista e fisioterapeuta, entre advogado, juiz e promotor, isso existe, entre marido e mulher, entre irmãos. É inerente ao ser humano. Não, rivalidade entre marido e mulher não existe pode. Aqui no escritório, é o que mais tem, gente. Não, depois se separa, né? Não, mas ainda durante o relacionamento, às vezes a gente... É isso, pelo amor de Deus. Juro pra você, às vezes a gente vem para esses dias teve uma cliente que procurou a gente rápido, que aí também pode gerar distúrbios mentais, atenção no seu relacionamento. Doutora, relacionamento causa problema psiquiátrico, Nossa, né? gente, muito. Não vamos falar sobre Quer isso. ver? A cliente da gente nos procurou porque ela tem um imóvel de doação há muito tempo e como era... Não tem problema nenhum, não. E como era um bem já há muito tempo, as pessoas acabam acostumando. Chegou num certo ponto, acho que por acomodação de um e por extrema necessidade do outro, entrou-se em embate nisso daí, uma rivalidade tremenda. Se fosse meu, eu já tinha resolvido, se é mole, não sei o quê. Gera um trauma gigantesco. E ninguém falou de divórcio. Então, existe por conta do comportamento de um e de outro.